Olá pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, sou Cláudia Molina, faço parte do grupo Apometria Amor e Luz e estou aqui para dar continuidade ao nosso estudo do livro Conflitos Existenciais de Valdo Franco e Joana de Ângeles. A gente começou falando sobre conflitos existenciais no primeiro capítulo, no segundo a gente falou sobre a preguiça e hoje a gente vai falar sobre um sentimento muito inerente a todos nós, né? A raiva. Só que a gente não sabe ainda identificar isso, controlar isso, não é? Porque a gente ainda está aprendendo a conhecer as nossas emoções. E isso não é uma tarefa muito fácil, né? Porque existem emoções que a gente não consegue nem saber expressar por palavras o que significa isso, mas a gente sente e sente forte. E esse livro, Joana de Ângeles, ela é como se fosse um livro de abecedário, né? Onde a gente vai conhecendo emoção por emoção. Então, aconselho vocês a adquirir um livro, tá? A gente tem no link na descrição desse vídeo para vocês adquirirem, tá bom? E assim a gente consegue fazer um estudo mais aprimorado. Então, vou falar um pouquinho sobre a raiva. A raiva a gente pode considerar que é um sentimento muito forte, né? Uma emoção extremamente poderosa que a gente tem dentro da gente. E ela se manifesta toda vez que a gente se sente ferido, né? Então, toda vez que a gente se sente magoado, ofendido, né? Ou agredido, né? Então esse sentimento brota dentro da gente com uma força muito poderosa e que, se ele não for adequadamente direcionado, ele nos torna irracionais, porque essa é a natureza, né? A gente vai ver que isso já nos acompanha desde o reino animal. E quando vem com essa força toda, e é uma força que a maioria de nós não tem controle, afeta todo o nosso equilíbrio, desde o corpo físico até o nosso espírito. E é muito interessante isso, que a gente vai ver que desde a época, né, do passado, dos primórdios, né, onde a gente tinha que lutar pela vida, né, então os instintos de ataque ou fuga eram bem fortes em nós. A gente vai entender que todo momento que o nosso ser identifica algo como ameaça à nossa integridade, né, física, emocional, mental e até espiritual, o nosso ser, né, principalmente o nosso corpo físico, dá alerta. E esse alerta geralmente é o nosso coração, que começa a bater de forma diferente, né? Então, quando a gente identifica o perigo, o inimigo, o nosso corpo dá esse sinal. E hoje em dia a gente não vê tanto essa situação de duelo, né, de ataque. A gente sim tem históricos de violência no nosso momento, né, planetário. A gente tem muito isso, infelizmente. Mas hoje em dia a gente nota que essa agressividade ela vem de forma bem velada. Às vezes a gente se ofende, a gente se fere muito pelo que o outro fala, né? E a gente deve estudar muito bem os sentimentos, principalmente a raiva, porque essa, né, é uma das reações mais instintivas que a gente tem. E dependendo do nível que a gente se encontre, né, das escolhas que a gente faz, ela pode causar grandes estragos em nosso ser, em nosso processo evolutivo. A Joana de Ângeles, ela esclarece, né, que a raiva, né, a reação da raiva, causa grandes prejuízos a nível, né, sutil, mais leve, até complexo. E eu faço um adendo aqui porque quando a gente vai estudar um pouco sobre obsessão, a gente percebe que um dos principais entraves
para que os nossos protetores espirituais, para que os nossos mentores nos orientem no momento de desafio, de provas, é quando a gente fica cego emocionalmente, né? Toda a nossa razão fica ofuscada pelos sentimentos primitivos. E a raiva é um dos grandes, né, motivos de, infelizmente, históricos que a gente tem conhecimento, né, de crimes violentos que acontecem, onde a pessoa ela é motivada a, a praticar um ato insano, né, por todo esse sentimento que vem de uma forma descontrolada, e quando acontece, quando a razão vem novamente àquele ser, ele vê tudo aquilo, ele fica com tantos transtornos que às vezes ele até comete o autoextermínio como uma fuga diante do que foi feito. A gente sabe que tem participações de muitos espíritos inferiores que colaboram para que o nosso bom senso, né, a nossa intuição, nossa clareza, nossas percepções fiquem ofuscadas, né, bloqueando os nossos principais chakras, que é o coronário, frontal. Então, realmente é uma emoção que colabora para que a razão fique cega. E a gente vai falando aqui um pouquinho o que ela esclarece sobre isso. Predominando nele o instinto de arbitrária dominação, em falsa postura de superioridade, percebendo a fragilidade dessa conduta e a impossibilidade de impor-se, porquanto não considerado quanto gostaria, recorre ao mecanismo psicológico da raiva para exteriorizar a violência ancestral que lhe dorme no instinto. Então, Dona Joana de Ângeles, quando ela menciona isso, né, ela esclarece que essa necessidade de se sobrepor àquela ameaça identificada, e essa ameaça muitas vezes não é real, né? Esses sentimentos às vezes de inferioridade que muitos de nós carregamos já de históricos do passado, né, faz com que a gente se incomode muito com o ambiente externo. Então, tudo que não é identificado de acordo com o nosso critério, né? Isso vai gerando incômodos dentro da gente, dependendo do que é oferecido pelas lições da vida. A gente às vezes vem encontrar, né, em desafios mesmo, um grande inimigo, um grande cenário de guerra. Mas na verdade é um ambiente de provas, né, no qual a gente está trabalhando o nosso emocional, está aprimorando as nossas percepções, e aquela pessoa naquele cenário é um professor, né? Então a diferença desse cenário de guerra do inimigo para aquele ambiente de uma prova e um professor. É bom a gente trabalhar com as figuras mentais para a gente ir se controlando nos desafios, porque é muito fácil eu ler um livro, falar para vocês, mas quando alguém pisa no meu calo, quando alguém mexe com a minha ferida, né, aqueles instintos, eles vão, né, eles vão fluir. E aí eu preciso trabalhar isso de uma forma adequada, para que eu não reaja na mesma frequência do outro. Então, dando seguimento aqui. Então, não existe uma escala para a gente falar sobre a raiva, não é? A raiva, quando ela surge por uma reação de algo, né? Então, identificar esse incômodo, identificar essa ameaça é muito pessoal. Então, às vezes, alguém vai te dar uma resposta ruim, ou vai te ofender, vai, né, criar insinuações que são sutis, né?
São aquelas agulhadinhas pequenas que a gente encontra, que a pessoa às vezes vai agulhando e chega uma hora que a gente explode, né? Como também existem pessoas que já são mais ostensivas, então partem para agressão física mesmo. Enfim, a reação da raiva, ela é muito pessoal, então a gente vai ter que ir identificando o nosso nível de controle em relação àquele cenário que a gente identificou como ameaça, né? E a gente tem aqui um pensamento de Jung muito interessante, né? Ela coloca aqui que as pessoas apresentam a fraqueza e a tendência psíquica de incapacidade de lidar com os desafios e dificuldades mentais. Então, Jung coloca isso como psicatenia. Psicatenia é uma neurose caracterizada por queda do nível de tensão psicológica, fazendo o paciente ter depressões, obsessões, compulsões, perda de sentido da realidade e perda gradual de personalidade. Caracteriza-se também pelo esgotamento nervoso, por traços de fadiga mental, impotência diante esforços, cefaleias, distúrbios gastrointestinais, inquietude e tristeza. Essa descrição aqui eu peguei no Wikipedia, né? E o que eu passo para vocês aqui é que essa descrição que Jung colocou de psicatenia, ela é uma descrição de vários momentos onde a gente pode perder o controle e reagir com esse instinto de raiva. Por exemplo, quando a gente não está dentro do nosso equilíbrio, né, e vem às vezes essa perda, né, de ânimo pela vida, e a gente vai ficando cada vez mais entristecida, deprimida, né? Nada não nos alimenta mais em relação à vivência. É muito fácil identificar nessas pessoas um mau humor que se caracteriza por reações sempre agressivas. Tudo que você fala para a pessoa vem num impulso de raiva, numa ação irritada, nervosa. Então aquela pessoa responde sempre com esses estímulos, esses impulsos, né, de muita agressividade. Casos de obsessão, por exemplo, né, que a gente entende que também tem a participação na maior parte pelos nossos irmãos espirituais que vibram em escalas inferiores, né, porque eles atuam no psiquismo daquela pessoa. Então, muitas vezes a pessoa é levada, estimulada a reagir com impulso de raiva por fragilidades no seu espírito e também estimulada por seres espirituais inferiores. E aqui ele coloca vários outros exemplos. E quando a gente fala de raiva, quando a Joana de Anjos menciona o estrago que faz isso, ela chama atenção para o nosso corpo físico, né? E a gente tem muitos textos, estudos científicos falando sobre o efeito das emoções no corpo físico, né? E a raiva, gente, ela é impressionante como é rápido uma reação, uma resposta fisiológica que o corpo dá, né? Porque como é um instinto primitivo, né, no qual a gente tinha que defender a nossa vida, o nosso alimento, então a gente tem do nosso corpo essa resposta muito rápida, que é o deslocamento do fluxo maior de sangue para as nossas extremidades, então cabeça, as mãos, os membros inferiores recebem mais volume de sangue. E para quê? Para a gente lutar mesmo, para a gente lutar, correr, reagir fisicamente, né? E quando acontece isso, os nossos órgãos vitais, eles ficam
desvitalizados, porque todo aquele fluxo de sangue ele se desloca rapidamente, exigindo do corpo uma outra reação fisiológica. Isso desgasta muito, isso causa vários problemas de saúde, né? E a gente tem, por exemplo, pessoas que têm infarto, derrame, por conta disso mesmo, né? Então, é mais uma informação que a gente precisa ter em consciência, porque tudo isso que a gente está passando aqui para vocês, se esse livro maravilhoso nos oferece, é exatamente isso, informações que a gente possa nutrir o nosso ser para que no momento de desafio, no momento de exercício da vida, né, a gente não reaja inconscientemente, né? Então, a gente está nutrindo o nosso ser para que ele se amadureça em relação a esses momentos da vida. E, bem, essa emoção, né, que a gente percebe, que é uma necessidade também nossa, que a gente vai ver mais à frente nos nossos estudos, ela bem direcionada, ela nos ajuda muito, né? Então, porque faz parte do nosso processo, né? De instinto de conservação e ao mesmo tempo destruição. Então, a gente tem que entender que a raiva não pode ser excluída, né? Do nosso emocional. Ela existe e não há nada de errado nisso. Só que ela precisa ser trabalhada com recursos, com ferramentas adequadas para que a gente tire o melhor proveito disso. Uma das coisas que Joana de Ângeles, ela também coloca isso agora no primeiro capítulo, falando sobre a raiva, é que sobre o ego, né? O egocentrismo. Então, quando a gente se sente ferido, quando a gente tem essa motivação de que algo nos mexeu com a gente, né? Tirou a gente daquela zona de conforto, então é como se o nosso ego ele inflasse, né? Tomasse todo o espaço. E nesse grande espaço, a gente quer se defender, a gente quer não deixar o outro interferir nisso. E aí ela chama atenção para as pessoas que têm essa conduta repetidamente de impulsos de raiva, de agressividade, de violência, né? E cria-se um círculo vicioso. Quem de nós já não conheceu pessoas assim, né? Que todo momento essa pessoa só ofende, só machuca, só agride, né? São pessoas que estão sempre naquele âmbito, né, primitivo, naquele instinto primitivo de ataque, porque ela identifica tudo como ameaça. E essa raiva é o resultado de atitudes psicológicas, né? Que a gente pode identificar também como um reflexo de situações que a gente não soube trabalhar isso corretamente, né? Nas crianças. Joana de Ângeles, ela também pontua a importância da educação infantil nisso. As crianças, elas vêm ao mundo e elas estão aí para aprender. Então, através das experiências, através do que elas trazem, elas vão tentando conhecer esse mundo no qual elas foram inseridas. Mas, né, a gente sabe, pela falta de disposição, pela falta de conhecimento dos pais, dos educadores, dos cuidadores, essa criança, quando ela reage impulsivamente, de uma forma agressiva, violenta, essa educação que ela recebe naquele momento nem sempre é adequada,
né? Então, às vezes ela recebe uma repreensão no mesmo nível de violência, às vezes ela vai receber uma educação tão rígida que qualquer manifestação de impulso de agressividade, porque seus cuidadores, seus pais querem exatamente o silêncio ou um cenário que é extremamente contrário a esse processo de aprendizagem, né? Ou pais que simplesmente ignoram essa educação, né? Não querem saber e deixam a criança fazer exatamente o que elas querem. Dentro desses exemplos que a gente está passando aqui, mencionando rapidamente para vocês, a reação de uma criança que vive num cenário assim, né, de omissão, de extrema rigidez, né, e de violência, o reflexo disso, o resultado disso, vão sendo manifestados conforme essa criança vai crescendo. Então, provavelmente vai gerar um adolescente que foi criado num ambiente de rigidez, tímido, né? Ele não tem disposição de se posicionar mais firmemente em relação à vida, em relação aos seus estudos, em relação ao seu ambiente profissional, em relação à vida. Então, esse adolescente ele vai se retraindo com reflexos do que ele viveu, porque ele foi educado para não reagir, né? Ou a gente vai ver, né, em questão de ambientes que tem exemplos dos pais, né, de agressividade, ou também em cuidadores que não deram assim a devida orientação e deixaram a criança numa omissão, deixando ela se virar do jeito que ela bem entendia, né, fazendo o que ela queria, sem limites, né? Então a gente vai ver um adolescente que a violência é a sua forma de linguagem, né? Então ele é sem limites, ele ofende professores, agride professores, ele não para em nenhum ambiente de trabalho, porque dentro dele há uma energia descontrolada, né? Então, enquanto a gente vê um retraído, fechado e bloqueado, a gente vê outros que não têm limites. E isso a gente tem visto muito, né? Esse ressentimento, né, que não foi educado devidamente, isso é inconsciente. Muitos de nós, adultos, já lamentamos por não ter sido orientado adequadamente pelos nossos pais, né? E essa falta de limites ou essa extrema rigidez criaram vários traumas. Então, dentro de muitos adultos, dentro de nós, a gente carrega reflexos onde a gente descarrega a nossa raiva inconscientemente. E isso é muito forte. Então é importante a gente identificar isso, a gente tratar através de terapias e a gente vai vendo conforme a gente vai seguindo os nossos estudos. Mas o mais importante é a gente identificar isso dentro da gente. Outro ponto importante aqui é a falta de diálogo. A falta de diálogo, principalmente na educação infantil, né? A gente vê isso também em outros estágios da vida, na adolescência, né? No ambiente familiar, entre os casais, no próprio ambiente de trabalho, quando ocorre alguma situação de contrariedade, de conflito, quando há falta de diálogo, onde um sai ofendido e pelo ataque do outro, esses blocos energéticos de emoção, eles acabam sendo acolhidos dentro do ser e vão, né, se potencializando
até o momento que isso é expelido através de algo muito mais forte, né? De uma discussão mais acirrada, de uma briga, até de uma violência física. Então, né, o diálogo ele é muito importante. Se naquele momento não está sendo adequado, entrar num consenso, acalma, espera o momento adequado, certo, conveniente e vá até o outro entrar em harmonia, em entendimento. Joana de Anjos também nesse capítulo ela dá vários exemplos, como os acidentes de trânsito, né? E a gente sabe disso. Não sei se é da época de vocês, mas o Pateta do Walt Disney, né, ele tem um desenho no qual ele entra dentro de um carro e conforme ele vai dirigindo, entrando no trânsito, ele vai se transformando num monstro. E aí ele vê vários motoristas também transformados, né, em monstro. E aí aquela competição gera acidente, tudo. A gente não percebe, mas a gente se transforma, a gente modifica o nosso ser, se animalizando com o instinto da raiva descontrolado. Então, exatamente isso, essa falta de esclarecimento, essa recusa em refletir qual é o motivo dessa ferida, o que está acontecendo com a gente e trabalhar isso, direcionando adequadamente, isso vai auxiliar em muitos processos, né? Principalmente na vida, porque a gente vem a essa vida atraindo pessoas para nos auxiliar nessa escala evolutiva. E quando a gente não sabe lidar adequadamente no ambiente do nosso trabalho, na nossa família, enfim, na vida, isso vai se protelando cada vez mais e vai sendo dificultado. Né? Que a gente veio aqui para entrar em entendimento, em harmonia, essa convivência fraternal, ela é necessária. Né? E aqui, Joana de Anjos, ela coloca uma informação bem importante aqui, que serve para a gente refletir bem. Quando acontece a pessoa sair da sua razão, né? Então ela coloca aqui que aquele ser, né, que identifica aquela situação como ameaça, identifica o inimigo, o cenário de guerra, se arma, já vai para ataque, e nem sempre é isso que está acontecendo, ele reage antes de ouvir qualquer coisa, a voz da razão. Ele simplesmente fica surdo à voz da razão. Ele vai se defender antes de ter sido acusado de qualquer coisa. Então, a pessoa às vezes está tentando esclarecer algo e ele continua gritando, ofendendo. Ele não percebe o que está sendo falado, o que está sendo esclarecido, porque ele fica em um momento irracional. E aí, o último estágio, ele parte para agressão, né? Agressão física. Então, dentro desses estágios que vai se avolumando esse impulso de raiva, né? De agressividade, de violência, depois que isso cessa, ele vem com remorso, com arrependimento. Então vocês notaram bem como é interessante esse estudo da raiva, não é? Eu gostei muito porque a gente trabalha muito com um outro assunto que são cordões energéticos, né? Quando a gente tem um bloqueio no nosso emocional, então a gente se sente ferido. A gente se sente ferido porque o nosso ego foi atingido, né? E aí, e hoje eu vi um trecho do Evangelho que eu queria trazer também para vocês. Quando a gente se sente ferido,
dos alimentos, né, maiores, os remédios da alma é a misericórdia. Porque quando você tem essa sensação de estar ferido, o outro, você pedindo esse movimento de misericórdia, né? Não depois, com o tempo, vai trabalhando a questão do perdão, mas misericórdia, a gente vai fortalecendo, curando aquela ferida. E é uma atitude de caridade, porque não pelo outro que nos ofendeu, pisou no nosso calo, mas é um movimento principalmente de auto-amor, porque a raiva, ela maltrata muito a pessoa que exterioriza isso, não é? Através dessa mágoa vão gerando doenças psíquicas, emocionais e depois físicas. Então a gente sabe disso, doenças extremamente agressivas que vêm por conta do sentimento de raiva, por conta da mágoa, que é um outro estágio da raiva, né? E é preciso a gente cada vez mais trabalhar isso dentro da gente. Então eu convido vocês a continuar seguindo os nossos estudos, né? A gente vai passando para vocês e convidar vocês também para os nossos encontros, tá? A gente está fazendo esses encontros pelo Instagram e sempre nos nossos grupos a gente divulga isso para combinar, para ter esse momento de interação. Agradeço muito a cada um, né, que assistiu esse vídeo. Peço bênçãos divinas para que a gente tenha serenidade, paciência, para a gente respirar bastante, trabalhar essa raiva, jogar esse impulso em alguma coisa positiva, uma atividade física, né? E seguindo em frente, com bastante instrução, mas principalmente com a prática dessa caridade, desse amor, né, desse equilíbrio na nossa vida. Então, se esse vídeo foi bom para você, compartilhe, ajude-nos a divulgar isso para mais pessoas. Então, gratidão e namastê!